Estamos de volta aqui com a nossa programação ao vivo na TV Pai Eterno, nesse feriado no Brasil de Tiradentes, com essa programação especial, contando toda a trajetória do Papa Francisco e o seu legado, o legado que ele nos deixa. Aqui ao longo da nossa programação, muitas participações especiais, convidados especiais também, nesse horário tradicional do Pautas da Igreja. A gente segue com essa programação. Está comigo o padre Jadeilson Santos e a gente tem mais convidados, hein, padre? Exatamente, Alex. E nós vamos agora para Roma, com as últimas notícias divulgadas pela sala de imprensa da Santa Sé. Quem está lá e conversa conosco ao vivo é o padre Vitor Simão, ele que é parte do clero da Arquidiocese de Goiânia. Boa noite, padre Vitor. Boa noite, uma alegria poder participar com vocês nesse momento, antes de tudo, de homenagem ao Papa Francisco. Padre, durante os 12 anos em que esteve à frente da Igreja Católica, o Papa Francisco, ele realizou diversas viagens, né, por diversos países, e nós o consideramos como um Papa, né, missionário, um Papa peregrino. E hoje nós vemos Roma tomada de peregrinos dentro desse ano do jubileu, agora para se despedir. Como está o clima, a movimentação em Roma nesta segunda-feira? Realmente o clima é outro, porque a presença de peregrinos em Roma é sempre normal. Esse ano jubilar traz uma maior presença de peregrinos, mas a notícia que hoje recebemos nessa manhã traz uma atmosfera nova para a realidade de Roma. Ainda colabora com isso que aqui em Roma hoje é feriado, né? Um dia que se celebra um prolongamento da Páscoa, a Pascueta. Então a cidade está num clima de tristeza e ao mesmo tempo de muita gratidão. A gente percebe isso no movimento da cidade, né? Eu estava fora de Roma até essa manhã de hoje, porque tivemos uma missão no norte da Itália para celebrações de Semana Santa. Então, chegando em Roma hoje pela manhã, percebi esse clima. Se percebia uma tristeza, bandeiras a meio mastro, pessoas que interessantemente falavam a baixa voz e a cidade com um ritmo mais sereno. Eu acho que tudo isso também transmite a acolhida dessa notícia triste e, como disse, ao mesmo tempo uma notícia que também nos traz uma reflexão que nos leva à gratidão. E, sem sombra de dúvida, fomos pegos de surpresa, né? Apesar da fragilidade do Papa Francisco, ontem ele estava na Praça São Pedro e pôde, né, cumprimentar todos aqueles fiéis que ali estavam presentes. Mas, padre Vitor, como o senhor vê o legado que o Papa Francisco deixa nesses anos de pontificado, por meio de gestos, de palavras, ele nos comunicou o Evangelho? Como o senhor vê a igreja agora pós-Francisco? Olha, eu acredito que muitas palavras do vocabulário espiritual nós poderíamos aplicar para resumir talvez o pontificado do Papa Francisco, mas eu gosto muito de uma outra palavra, de uma palavra que também é usada muito no ambiente mais corporativo, que é a palavra coerência. Eu acho que isso reflete muito o pontificado do Papa Francisco, né? Desde o início a gente percebe o Papa traz uma mensagem, uma convocação para a igreja para ser de fato uma igreja em saída, e depois o seu lema de misericórdia, né? Então acho que essa igreja em saída, até a última saída do Papa na sacada da Basílica Vaticana, representa essa coerência com o seu discurso, com a sua insistência pela proximidade. E depois, a palavra misericórdia, eu gosto muito de pensar a misericórdia como o amor de Deus em ação. É um amor dinâmico, que vai ao encontro, que não fica parado, que não espera, mas que vai ao encontro do outro, que vai ao encontro do próximo. E o Papa Francisco teve um ministério assim, né? O seu ministério foi um ministério muito dinâmico e uma dinamicidade exatamente tendo o outro em vista.
a base, a referência, sempre o Evangelho, sempre Nosso Senhor, mas o destino dessa mensagem é sempre o irmão, é sempre a irmã, é sempre o próximo. E o Papa Francisco fez isso, né? Levando também essa mensagem para as margens, para os marginalizados, para as periferias, como ele mesmo gostava de destacar, a periferia geográfica e a periferia existencial. Então, o Papa leva essa mensagem de amor, essa mensagem do Evangelho, que é Jesus Cristo, a essas realidades que tantas vezes foram esquecidas na história, seja na história geral da sociedade, do mundo, seja também na história da Igreja. E o Papa Francisco, então, recupera essa realidade do Evangelho, levando essa mensagem a todos, como ele gostava de insistir. E o senhor trouxe à tona a palavra coerência. E essa coerência, ela foi vivida até os últimos momentos da vida. Inclusive, hoje no Testamento, o Papa Francisco deixou escrito: o túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. Como o senhor vê esse último desejo do Papa Francisco? Exatamente, a palavra, a gente tem que insistir, é de coerência, não podia ser diferente, não podia ser outra coisa. Esse desejo dele é ele, é a simplicidade de Francisco, é o líder que soube fazer da autoridade a qual ele foi revestido, de ser líder da Igreja Universal, de ser líder político da cidade-estado do Vaticano. Mas o que significa para ele ser líder? O que significa, no contexto do Evangelho, liderar? Aquilo que nós celebramos na quinta-feira passada no Lava Pés. É a autoridade, o Senhor e Mestre que se faz servo. O Senhor e Mestre que se coloca para servir e lavar os pés dos outros. Né? É transformar o amor em serviço, é transformar a autoridade em serviço. E tudo isso é muito simples. E o Papa Francisco, então, traz isso para a realidade, como você destacou, até no último momento. E depois eu traria ainda do Testamento duas palavras, a paz e a fraternidade, porque a última frase do seu Testamento diz exatamente isso. Eu ofereço o sofrimento dessa última etapa da minha vida pela paz no mundo e a fraternidade dos povos. Isso é muito marcado no pontificado do Papa Francisco, inclusive o seu nome. Quando o cardeal Cláudio Umes, brasileiro, sopra no ouvido dele: não esqueça dos pobres, ele pensa em São Francisco por duas razões: os pobres e a paz. E poderíamos dizer, infelizmente, o mundo marcado de guerras foi também a ocasião do Papa Francisco levantar a sua voz de pastor, de vigário de Cristo e conclamar a paz até o último momento. Então, padre, agradeço pela sua participação e contribuição aqui no nosso programa Pautas da Igreja, nesta segunda-feira de Páscoa, onde nós nos despedimos do Papa Francisco e, como o senhor bem quis enfatizar aqui, que essa coerência do Papa Francisco possa continuar nos inspirando no ser igreja missionária e igreja em saída todos os dias. Muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação poder partilhar com vocês esse momento. Um grande abraço para todos, que possamos nos unir em oração pelo descanso eterno do Santo Padre, o Papa Francisco, e também pelo futuro da Igreja, para que possamos ser coerentes na nossa evangelização, na nossa oferta de vida. Amém.